pessoal, bom dia. Meu nome é Fernando Xavier e hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a meditação, né? Desde isso já tem mais ou menos 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a meditar mais aprofundadamente. E eu acho assim que a meditação ela trouxe vários benefícios para a minha vida, especialmente no que diz respeito ao autoconhecimento, enfim. Mas assim, o que é meditar? Na verdade, a gente não tem. Eu diria que meditação é um conceito bem próprio, é um estado em que você se encontra consigo mesmo, né? É um estado em que você procura aquietar a sua mente para que você entre em contato consigo mesmo, você consiga separar o seu eu da sua mente, né? Digamos assim, e consiga se enxergar com mais clareza. Então, na verdade, é como se fosse assim. Tem um pessoal que faz uma analogia que diz assim, que a sua mente ela é como se fosse um rio turbulento. Quando você medita, você na verdade é como se estivesse acalmando esse rio, deixando a água menos turbulenta, você consegue encostar nesse rio e se enxergar melhor, né? Se o rio está turbulento, você não consegue enxergar o seu reflexo, nem ver o que está no fundo do rio, as pedras que estão no fundo do rio, por exemplo. E quando você medita, você acalma esse rio. Vamos supor que o rio é a nossa mente, né? E aí você consegue se enxergar melhor e também enxergar as pedras que estão no fundo do rio, né? Então você consegue se conhecer melhor, conhecer os seus sentimentos, suas emoções melhor. Então isso é muito interessante. Como meditar? Né, falando assim mais especificamente, primeiro de tudo, a meditação tem a ver com a respiração, né? Então, basicamente, você tem que reaprender a respirar, usar uma respiração que o pessoal chama de respiração diafragmática, né? É você inspirar com os pulmões, né? Preenchendo, digamos assim, a barriga, não enchendo o peito, né? Mas a barriga e expirar, segurar um pouco a respiração e expirar. Então, basicamente, você tem que primeiro reaprender a respirar, procurar uma posição em que não seja confortável o suficiente em que você durma, que você sinta sono, mas também que não seja desconfortável o suficiente que não te ajude a se concentrar. Então, você tem que ser uma posição intermediária que te ajude a te concentrar, mas não a ponto de você dormir, não é? E basicamente é isso. Você pode usar algumas ferramentas, né, que outras pessoas usam, por exemplo, colocar um incenso para que aquilo preencha o sentido do olfato, né? Geralmente você tem que fechar os olhos para que o ambiente, né, nós somos os seres muito visuais, então para que o ambiente não te desconcentre, né? Mas você também pode meditar olhando fixamente um determinado objeto. Então você procura um objeto e olha fixamente naquele objeto. É um pouco mais difícil, mas você pode também tentar desse jeito. Você pode usar o incenso, que eu já falei, tem que cerrar os olhos, fechar os olhos. Pode colocar uma música ambiente para também preencher o sentido da audição. E algumas pessoas também usam as mãos, usam o que eles chamam de mudras, né? São algumas posições assim com as mãos que cada um deles tem um simbolismo, mas aí já tem uma coisa mais religiosa e tal. Então, assim, basicamente é isso que é meditação. Eu, assim, é, eu comecei a praticar meditação, na verdade, desde criança, porque eu frequentava o centro espírita e no centro espírita as orações lá são muito meditativas, né? Então, geralmente eles apagam as luzes, ou então deixam no tom iluminado baixo, botam um som ambiente e a gente faz ali uma oração que é mais basicamente uma meditação. Só que a gente lá não chamava de meditação. Mais para frente eu comecei a meditar, já fui para centros budistas, mas principalmente na Ordem Rosa Cruz eu meditava com digamos, a meditação guiada, né, da Ordem Rosa Cruz, que envolve também entoar sons vocálicos, que são
uma espécie, né, como se fossem mantras, não são exatamente mantras, mas é como se fossem mantras. E tem o direcionamento. Existe esse tipo de meditação, que era o que eu fazia, que é, na verdade, em que ele vai, existe uma pessoa que vai guiando a sua meditação. Então, essa pessoa vai lendo um texto, ou então transcrevendo uma mensagem e vai te guiando, não é? nessa mensagem. Eu usava muito esse tipo de meditação. Existem, assim, meditações cristãs. Isso na verdade, é algo que no meio cristão eu não vejo muito, tá? Que é esse processo meditativo, apesar de que existe. Né? Só que parece assim, que as meditações nos meios cristãos, eles são, digamos assim, específicos de determinadas ordens. Monges, então os monges, eles usam, principalmente monges beneditinos, eles usam muito meditação, mas parece que os fiéis em si, geralmente, eles gostam mais daquele culto, né? daquela festa, com muito som, com muita alegria e tal, faz parte. Mas eu, pessoalmente, eu sinto falta um pouco da meditação, mas enfim, a meditação cristã, ela é a mesma coisa que nas outras meditações, só que geralmente não tem os mudras, né? Que são, por exemplo, os símbolos que a gente usa no budismo, com o que a gente faz com as mãos. Não existe, por exemplo, o incenso, os cristãos usam muito, né? Mas não existe, por exemplo, os mantras, apesar de que alguns cristãos orientais usam os mantras, né? Mas aqui no Ocidente não usam muito, eles não chamam de mantras, tem outro nome. Enfim, eu acho que vale a pena eu fazer um vídeo só sobre meditação cristã. E tem a liturgia diária, no caso, quem é católico, não é? Que é o texto do dia. Né? Todo dia tem um texto para você ler e faz. Tem a Lectio Divina, que é uma espécie de leitura meditativa, mas não é especificamente meditação, mas é quase uma meditação. Também vale a pena eu falar sobre isso num vídeo próprio. Mas enfim, a minha experiência com a meditação eu acho que foi muito positiva, mas tem um alerta, que é o qual? A meditação, ela visa você aquietar o teu corpo, a tua mente, para atingir um determinado, digamos assim, um determinado grau nas suas ondas cerebrais, que é chamado de ondas alfa, que é quando sua mente ela está próxima do sono. Né? É mais ou menos digamos assim, um momento em que a gente não se lembra, que é o momento em que a gente está acordado, mas está prestes a dormir. A gente não se lembra. Se você parar para pensar, você não se lembra o momento em que você dormiu na noite passada. Né? Você não se lembra. Esse momento esse estado mental, é o estado em que a gente busca atingir com a meditação. E é um estado altamente hipnótico. Que é o quê? É um estado onde a gente acessa o nosso subconsciente e todas as sugestões que a gente está tendo do ambiente naquele estado, essas sugestões vão impressionar o nosso ambiente. Por isso que é chamado de hipnótico, né? Porque hipno é o deus do sono e a hipnose, ela busca também atingir esse estado, que é o estado do sono, que é o estado meditativo, que é o estado hipnótico. Os três são praticamente a mesma coisa. Que também é o estado orgástico, né? Quando você, minutos depois de você atingir o orgasmo, segundos depois de você atingir o orgasmo, durante o orgasmo, também é um estado hipnótico. Então, são estados em que você acessa seu subconsciente. Então, é um estado altamente crítico para que você faça sugestões para a tua própria mente. Né? Alguns sistemas mágicos também utilizam esse estágio. Eu não vou falar, isso merece esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Talvez cada uma dessas coisas mereça um vídeo específico sobre isso, mas é importante ter esse alerta, né? Quem vai fazer os guias, quem vai te guiar na meditação, tudo isso é muito importante, porque você está acessando seu subconsciente, tá? As sugestões que você vai ter nesse estado vão impressionar a tua mente, vão impressionar seu subconsciente, vai ter relevância na sua vida.
Então é importante que sejam boas sugestões, é importante que sejam bons sentimentos, é importante que sejam bons momentos que você tenha, não é? Durante esse período meditativo. Basicamente é isso. Minhas experiências com a meditação sempre foram muito boas, eu recomendo a todo mundo, mas com esse cuidado. E aí você me diz aí nos comentários o que é que você acha. Você já meditou, nunca meditou? Quer aprender a meditar? Qual foi a sua experiência com a meditação? Então, diz aí pra mim, dá o like, se inscreva e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.